Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e eu não caí no golpe da fruta em São Paulo. Eu sou Alan Cruz, vulgo, Cato Play, e eu fiz muita baldeação em São Paulo. E para a gente completar a nossa bancada hoje, um convidado mais do que especial, Nelson, da Mac Liga. Seja bem-vindo, Nelson. Salve! Eu sou o Nelson, da Mac Liga, organizo a Mac Liga, dono da Geek Shop, e eu fui juiz no Regional de São Paulo. E, como não podia deixar de ser, esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento lá da Geek Shop Oficial. Lá você vai poder encontrar cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais. Usa o cupom DRAGONEWS5, nosso novo cupom. Você vai ter 5% de desconto em toda a loja. Então, não se esqueça, www.geekshopOficial.com.br. O link e o cupom vão estar na descrição. Não esquece também que a partir de R$400 tem frete grátis e as condições estão lá no site. É isso aí. E bora pro episódio da semana. A nossa primeira notícia é que aqueles produtos que a TPCI, especialmente nos Estados Unidos, lança para a temporada de feriados nos Estados Unidos foi confirmada, além de outros produtos para setembro. Então a gente já tem a certeza que a gente vai ter um mini set logo depois da terceira coleção de Escarlate e Violeta. Ela muito provavelmente vai incluir as cartas da Pokémon Card 151 lá do Japão, aquela coleção especial baseada nos primeiros 151 Pokémon. Além disso, esse set vai ser composto daquelas mini latas, as Box X, Elite Trainer Box, Ultra Premium Collection e outros produtos. Mas não tem a Booster Box, tá? Como é padrão já nesses mini sets, tá? A partir de 1º de setembro, lá nos Estados Unidos, vão lançar as X-Teens, aquele calendário de feriados, que é um produto que ainda não veio para cá, e os novos X-Battle Decks. Também tudo da mesma forma como foram nos anos anteriores. A gente ainda não sabe se o lançamento dessa coleção, da Escarlate e Violeta 3,5, mas como os produtos, né, eles geralmente têm um espaçamento mais ou menos parecido, a gente já sabe que a Obsidian Flames, que é a Escarlate e Violeta 3, vai lançar dia 11 de agosto, e esses produtos devem sair ali no final de setembro, comecinho de outubro, né? Então, se confirmar dessa maneira, a gente vai ter Escarlate e Violeta 2 Evoluções em Paldea agora em junho, Escarlate e Violeta 3 Obsidian Flames dia 11 de agosto no Mundial, e no mês seguinte o primeiro mini set do bloco Escarlate e Violeta. Apesar disso, a gente ainda não tem notícia daquele Card Game Classic, aquele produto premium com as cartas da Base 7, os negocinhos de metal. Isso ainda não foi revelado pela TPCI. E aí, animados? Eu não lembro se esse Holiday veio pra gente, a última edição veio aqui pro Brasil? Não veio não. Eu vi algumas lojas que trouxeram importado, porque é bem bonito esse produto, que você vai abrindo conforme o tempo vai passando, então tipo, tem vários boosters, aí por exemplo, dá um feriado tal, aí você pega o booster daquele feriado e abre, e aí tem todo um negocinho assim, sabe, é um negócio pra você, pela experiência, não pelo produto, sabe. É um tipo de produto que dificilmente vai vir pra gente aqui. Tem alguma coisa nesse produto que possa ser competitivo pra gente? Vocês têm essa informação? Não, é só colecionador nesse mesmo. não. É só para coleção mesmo. A grande questão da notícia é mais ou menos mais pro lado do calendário, né? A gente tem uma ideia já de que a gente não sabia quando que vinha essa Pokémon Card 151, então muito provavelmente ela vai vir ali por setembro. Então a gente tem mais um pouquinho de tempo para juntar dinheiro e poder comprar ela. Isso com certeza.
Eu acho que nosso menino Nelson vai trazer, com certeza. Isso aí. Não sei se eu trago isso aí não, mas é aqueles produtos que você fica babando. Assim, pô, se um dia vier, a gente vale a pena pela experiência, né? Com certeza, né? E é bonito, né? Pelo menos a caixa aqui é linda demais. A caixa é bem bonita. Eu tô com mais expectativa aí mesmo pelo mini set, cara. Esse mini set aí, eu não sei não se eu não vou tentar fazer Cara, se for só juntar os 151, sabe? Se for só 151 cartas mesmo, eu acho que eu vou tentar juntar. Não, mesmo que eles incluam, porque assim, a gente já tem confirmado alguns treinadores que vão fazer parte dessa coleção e tudo mais. Mesmo que seja, eu quero os 151 originais. Os entendeu? 151. Eu acho Só que as vai cartas de ser- Pokémon, né? eu acho que ter as 151 cartas dos Pokémon originais vai ficar bem legal. Uhum. Até eventualmente fazer um quadro, fazer alguma coleção, uma coisa diferente, sabe? Se bobear, vem numa pegada tipo de destino brilhante, que tinha a coleção normal e tinha os shininhos lá. Olha, pode ser, viu? Interessante essa ideia. Não duvido não, é uma possibilidade, tá? É verdade, é uma possibilidade. Aí a carta. É que assim, tem carta que é competitiva nesse meio aí, né? Uhum. Tipo a Alakazam X, Vocês acham realmente que a Alakazam o X vai Mil ser competitivo? X. Tier 1? Não, mas não duvido que alguém Cara, monte isso aí pra eu jogar. acho que se pegar Tier 3 é muita coisa, cara. Eu acho que isso aí. Não sei. Isso aí vai ser pior que golfinho. Vai aparecer, vai fazer muito mal a graça e vai vingar, não. Eu gosto da ideia. Tendo Spiritomb e Clef. Eu acho que ele vem de Rogue. Vem de Rogue, né? Assim, eu gosto da ideia. Bater do banco, estando protegido. Mas eu não sei se vai ser tão efetivo assim. Não tem tanta coisa muito rápida batendo, cara. O cara dar um jeito de puxar esse bicho e jogar pra frente é mole, entendeu? Não é tão complicado. Mesmo se jogar com Diance. Dá pra quebrar bem a Diance, entendeu? Diance? Porque pra você não tomar boss, você tem que ter Diance na frente. Você deixa Diance na frente, não toma boss e fica batendo do banco. Acho que o Clef vai ficar na frente. Então, mas o Clef que tira a habilidade, você ainda toma boss. Não, mas pode tomar boss. Mas os decks que estão usando agora 2, 3 boss no máximo, tô dando direto. Nada, mas. Você pega uma. Rodado Disrupt. Então, E outra, a Diance, ela só protege Pokémon básico, ela não vai proteger o Alakazam. Ela só protege básico? Só básico. Então esquece mesmo. Eu acho assim, tem um potencial bacana. Então vai jogar com o Milotic. O que eu. Milotic? Pra não mexer na mão? Pode ser. Pode ser. Não mexer na mão e não. Os seus Pokémon e você não tomam alvo, pô. Não sofre efeitos de. Pode ser. Você Pode e ser. seus Pokémon não sofrem efeitos de apoiador? É uma possibilidade. Pode ser. Mas assim, eu gosto. Como primeiro que são 151 cartas, né? Uhum. Além disso, não temos nenhum tipo de indicação de que essas cartas teriam um tratamento diferente, né? Por exemplo, destinos ocultos, a gente tinha Pokémon Shine, que eles tinham a arte diferenciada e tudo mais, entendeu? Então, como não tem nada disso, eu acho pouco difícil que a gente tenha realmente separado, assim, numa coleção diferente, sabe? Porque se tiver, ou só tem 151, ou então separa, né? Porque não tem como ter 151 na coleção e ter mais de 151 na própria coleção. Uhum. Entendeu? Tu tem lá os 151, no meio tem um Bidoof, né? Sim. Sei lá. Tem essa questão também. Isso é uma possibilidade. Mas assim, a gente vai ter mais ciência desse tipo de produto mais adiante. A gente já teve um monte de leaks, né, do que vai vir nessa Pokémon Card 151. Mais pra frente a gente deve conseguir desenhar melhor como que vai ser o produto ocidental disso, né? Com certeza. Eu espero realmente que eles não adicionem mais nenhum Pokémon, entendeu? Que ele seja realmente um set focado nessa nostalgia da primeira geração e tudo mais. Apesar de que vai ser muito difícil de conseguir comprar, porque a galera vai vir em peso pra pegar ele, né? Com certeza.
Bom, passando adiante, já que a gente falou de Pokémon Card 151, vamos falar de alguns leaks dessa coleção, né? O primeiro deles é um Dito, ele tem 60 de HP, ele é incolor, básico e ele tem a habilidade Transforming Start. Essa habilidade só pode ser usada se este Pokémon está no campo ativo e apenas no seu primeiro turno. Procure no seu baralho por um Pokémon básico, exceto qualquer Dito. Se você fizer isso, descarte este Pokémon e todas as cartas ligadas a ele e coloque aquele Pokémon em seu lugar. Então, embaralhe o seu deck. Ele tem um ataque por uma energia incolor Gu, que causa 10 de dano, fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 1. E aí, um buscador de Pokémon básico, se você abrir com ele, o que você acha? E aí, Nelson? Eu acho que ele vê jogo, sim. É uma carta daquelas que você pega e guarda 3 ou 4 aí, na esperança. Cara, eu acho diferente. Eu acho que ele só vai encaixar em um deck, que é o que eu tenho pensado. A gente começou a testar. Mas fora dele eu acho que ele não vai jogar. Por quê? Porque ele é um Pokémon de um prêmio que faz o efeito que poderia ser de uma bola de ninho. E a bola de ninho você não gasta espaço no banco e você não precisa gastar recurso para colocar ele em jogo e ele só funciona no T1. Então se você falhar ele no T1, esse Dito só bate 10 de dano e não funciona mais. Então pra mim, e só funciona ativo também. Ativo e no seu primeiro turno. Então são duas condições para que eu não veja ele tão forte assim, tão bem assim. Para mim esse Dito, se ele jogar, vai entrar uma cópia no deck do Wings of... Como é que é? Wings of... É o... Union. É Union, eu acho. É Wings of Unity. Acho que é Wings of Unity ou Wings of Union. Que é o deck que tem o arquétipo do Night Marsh, do... no Lost... Como é que era? Lost Marsh também. Que é aquele deck que tem os pássaros que bate 20 mais 20 vezes a quantidade de Pokémon que tem a Wings of Unity lá na sua pilha de descarte. Ou Wings of Unity, agora não lembro exatamente o nome do ataque. E nas listas japonesas vão 2 ou 3 ditos na lista japonesa. Então, para facilitar você puxar mais Pokémon para sua mão, para você descartar no primeiro turno usando Ultra Ball ou usando os Quackability, eu acho que é assim que fala, os Quackability, eu não sei o nome do Louro José direito. Porque o Louro José tem uma habilidade que descarta a mão e compra 6 cartas. Você pode usar a qualquer momento no seu primeiro turno. E vai jogar 1 ou 2 cópias desse deck, dependendo da situação. Então esse Dito vai ajudar você a colocar a carta que você precisa na mão para aumentar o descarte para você causar um dano maior. E depois você tem que descartar ele de alguma forma. Aí você vai usar Penélope, você vai usar Estádio Desmoronado para descartar, porque ele só bate 10 de dano. E depois não evolui para ninguém, não faz mais nada a habilidade dele. Esse para mim eu acho que é o ruim, porque ele só faz o efeito que tem que fazer no primeiro turno, pelo que eu li ali. Entendeu? Só funciona no seu primeiro turno e se ele estiver ativo. É extremamente específico. Você tem que abrir com ele. Se você não abrir com ele, você tem que gastar switch. Você tem que pagar o custo de recuo. Você tem que dar corda de fuga. Então é um efeito muito específico e muito detalhado para jogar 4, sabe? Tipo assim, ao invés de colocar 4 dele num Arceus, eu prefiro botar 4 bola de ninho. Porque aí eu sei que eu posso usar em outros turnos, não somente no primeiro, sabe? E eu acho que nesse deck, que especificamente nesse deck vai Dito, e eu acho que nas listas BR vão 3 Ditos no mínimo, acho que menos que isso não vai, dá pra jogar com 3 Ditos e um desse. Que aí esse pelo menos garante que você vai realmente pegar mais Pokémon pra descartar, pra aumentar o poder de ataque das cartas do Wings of alguma coisa aí, que eu não vou lembrar o que é mais. Então, eu primeiro, até o que o Nelson falou sobre é uma carta que guardaria, eu acho que eu parto desse pressuposto também. Eu já falei aqui várias vezes no cast que eu geralmente pego o set list da coleção e já marco aquelas que eu acho interessantes e tento pegar no lançamento, já me prevenindo de eventual problema para conseguir depois. Uhum. Esse Dito tem, apesar de não conseguir enxergar necessariamente no primeiro momento, eu vou usar ele para isso, isso e isso. Algumas cartas saem e você já fala, pô, isso aqui, que nem, né, como você citou, né, o Wings of Unity aí. Você olha as cartas e fala, beleza, essa carta aqui joga com essa aqui, que joga com aquela outra, a gente monta mais ou menos. Essa aqui não. Você não necessariamente sabe
em qual deck essa carta vai trabalhar 100%. Até porque, por exemplo, o Wings of Unity ele pode usar o outro dito de Pokémon GO que pode copiar o ataque. Você pode jogar, por exemplo, todos os seus Pokémon para o descarte e copiar o ataque com o dito. Sim, por exemplo, né? mas a ideia que eu acho que você não entendeu, desculpa te cortar, é uma cópia só desse dito na lista. Não, então. E o restante do outro dito. Eu entendi. Ah, tá. Eu tô dizendo assim que você já te forçaria um split de cartas aí. Né? Só pra você continuar. Eu vou te dar uma pra você continuar. Uma carta que me veio na cabeça agora. Espino. Sim, também tem um espino. Não tinha pensado nele. Mas assim, é uma questão que eu acho que mesmo que eu não consiga enxergar assim, essa carta vai jogar no baralho XYZ no Day 1, eu acho ela interessante o suficiente para entrar na minha buy list. A gente começa por aí. Concordo. E eu gostei aqui fui dar uma olhada nos comentários aqui da notícia, né? E eu gostei aqui de um ponto que uma leitora aqui da Pokébit colocou, que diz o seguinte, né? Em tradução livre, tá? A força do dito reside no fato de que tê-lo como o seu Pokémon inicial, né? O seu starter na partida, é a mesma coisa, né? Na essência, de você poder simplesmente escolher qual é o seu Pokémon inicial. É um pouquinho melhor do que uma Nest Ball T1, por exemplo, e dá ao seu deck uma chance, uma odd, né? Odd tipo de aposta, de você uma chance melhor de você ter um starter, o seu melhor starter para a partida. Então, alguns baralhos podem eventualmente, né, encontrar o espaço para ter. Vou dar, né, um exemplo, né? Esse dito ele facilmente poderia, por exemplo, num baralho de Miraidon, virar o Miraidon X que vai buscar as outras cartas, ou virar o Raikou para dar um draw adicional. Num Lost Box ele pode virar aquele Confei que você pode, por exemplo, você tem Battle VIP na mão, você pode buscar os Confei. Aí você vai ter que gastar se você não abriu com ele, você vai ter que gastar algum recuo, alguma coisa para colocar em ativo. Esse dito pode essencialmente virar um Confei no seu T1. Então assim, é uma carta, eu achei muito interessante essa carta aqui, eu vejo algum potencial nela, mesmo que nesse momento eu não consiga falar, vai jogar nesse baralho aqui. Então eu ficaria de olho nesse dito da Pokémon Card 151. Mais alguma coisa? Fala, Nelson, fala que você falou pouco. E tem outro. Isso, por exemplo, até em Arceus da vida dá pra tu encaixar um negócio desse, porque às vezes, tipo assim, Arceus Giratina. Se o cara starta de Giratina, ele tem que correr atrás de um switch, de uma parada, pra poder fazer o Arceus no T2, né? Então você já começando com o dito, já troca com o Arceus ali e faz o que quiser, né? É uma possibilidade também. Não deve entrar uma cópia em tudo, mas o baralho que conseguir dispor de um espacinho para jogar com ele, eu acho interessante. É que nem o Pyukumuku, né? Eu acho uma carta sensacional a ideia de você ativar a habilidade dela na sua mão, jogar pro fundo do deck, comprar uma carta, e você vai estar essencialmente jogando com 59 cartas no seu baralho. Acho assim, maravilhoso. Nem todo mundo consegue fazer uso dele, mas quando você consegue, nem todo mundo que eu digo, né? Nem todos os decks, mas quando você consegue, é sensacional. Mas é porque ele não encaixa muito bem. O efeito dele tem cartas que fazem coisa melhor, entendeu? É por isso, é o que eu quis dizer. Ele é interessante, ele pode ser versátil? Pode. Mas num Lost Zone eu não quero abrir de dito, eu quero abrir de Confei. Se eu não abrir de Confei, beleza, eu vou ter que gastar um recuo para poder botar Confei ativo, né? Abrir errado de Cramoran. Dou VIP Pass, coloco os dois no banco, e aí eu tenho que recuar o Cramoran para poder usar a Confei. Se eu abrir de dito, ok, eu vou ter um Pokémon que ele vai buscar, mas eu vou ter que caçar o mesmo recuo para botar o Confei ativo para poder usar a habilidade e continuar jogando. Por isso que eu não acho que ele vai encaixar, entendeu? O dito troca para ativo. Ele não troca não, ele só pega. Não, você troca. Se Descarta você fizer aí. isso, descarte esse Pokémon e coloque o que Então você eu li ele errado. Eu li ele errado. Você ter ele Pra no mim, Lost Box eu li- é como se você tivesse 5 Confei, cara. Não, eu li errado. Eu li errado porque, pra mim, era como você pegasse uma carta e colocasse na sua mão. Não.
você vai colocar ele em campo como ativo, entendeu? Por isso que ele é bom. Não, Ah, poxa, eu tenho 4 Confei no baralho e um Dito. Abri de Dito, eu vou buscar um Confei no meu baralho, o meu Confei agora- vira meu Pokémon ativo. Tipo um Primal Ground da vida, tu tinha 4 bufete, mas se tu pudesse ter 10, tu botava pra startar de um bufete. Não, agora muda totalmente. Peço perdão aí a falta de interpretação, mas eu tô cansado. Enfim, mas é porque eu realmente li o efeito errado, que pra mim você colocava na mão. Quando eu li essa carta a primeira vez, não foi hoje, eu entendi como você colocando, ele deixava você não. buscar uma carta de Pokémon e colocar na sua mão. Tanto que eu falei de colocar a carta na mão para poder descartar e aumentar o dano de ataque do Wings of Unity. Só que não é, porque ele troca. Então nessa de trocar não vai aumentar o ataque do Wings. Eu vou, sei lá, trocar esse dito por um outro dito talvez, ou trocar esse dito por um Pokémon que vai atacar, ou por um outro Pokémon, entendeu? Talvez ele nem caiba nesse deck do Wings of Unity, porque talvez não tenha o que trocar. Ou usar ele para trocar pro Squawkabilly e o Squawkabilly usar a habilidade, não sei, mas faz muito mais sentido agora em outras situações, como você mesmo disse da Confei. Porque aí, ele trocar a carta, ele descartar e a outra entrar no lugar, pô, aí é muito melhor. Porque pra mim ele só buscava e colocava na mão. Não, é isso aí. Bom, uma outra carta que teve o leak foi o Snorlax. O Snorlax também é incolor, tem 150 de HP básico. Ele tem a habilidade Gluttony. Uma vez durante seu turno, você pode colocar até 2 Leftovers da sua pilha de descarte na sua mão. Por 3 energias incolores, ele tem o ataque... Eu não vou saber pronunciar isso aqui. É algo como Thwomp Press, 130 de dano. E ele causa 30 de dano a si mesmo. Fraqueza ao tipo lutador. Custo para recuar 4. Essa carta Leftovers, né? É uma que eu citei no Dragon News Flash da semana passada. Que é uma ferramenta. Toda vez que passar o turno, você cura 20, né? Do Pokémon que ela tá ligada. Então, é uma ferramenta bastante interessante. E esses Snorlax, né? É uma maneira bem tranquila de você, por exemplo, reciclar essa ferramenta, já que você pode reciclar 2 por turno, né? Ela não descarta, mas se eventualmente a sua estratégia residir em sempre ter elas em campo, é um jeito de você sempre recuperar essas leftovers, né? O que vocês acham? O que você acha, Nelson? Isso aí também eu ficaria de olho, mas por enquanto não tem combo não vejo nenhum combo com ela não. Tipo, vem, pega os leftovers, aí depois fica reciclando, mas enquanto o dano estiver alto no formato, você não joga não. O Leftovers cura quanto? 20. Mas todo turno. Passou o turno, cura 20. Passou de novo, cura 20. Mas aí teria que ser um bicho muito grande pra ficar curando, sabe? Sim. Tem que ser um bicho tanque, tipo, sei lá, um Duraludon da vida, que tem um bom HP e às vezes o cara tem que dar 2, 3 hits. Aí ele vai segurar hit bastante, né? Ele segura uma quantidade legal de hit. Fora isso... Dependendo da quantidade de turnos que ele passe ali, você pode forçar um terceiro hit para nocaute em vez de só 2. O Duraludon com Leftovers é aquele estádio lá de Crystal Cave, já dá uma... Nossa, dá uma verdade, 50 ali. 50. 50. E ainda pode fazer com que o cara abra espaço, e aí é surto coletivo da minha cabeça, pra usar Potion. 30 a mais, você tá curando 80. Aí eu prefiro usar o picolé. E outra, sem querer dar munição pro povo, tem Gudra também. É verdade. Gudra tem dano. É uma possibilidade também. 100 de dano, entre aspas, né? 100 de dano. Tem que ver também a questão o Gudra, que o Arceus Ardon talvez tenha mais espaço no baralho, né? O Gudra, como tá na engine do Lost Box, às vezes, talvez ele possa até usar Leftovers e não os Snorlax, né? Ficar ali na fé pra essa Leftovers ficar em campo. Mas é uma possibilidade também, para usar a própria Leftovers. Bom, a outra, vamos pra terceira carta dessa notícia aqui, é o Mewtwo. Mewtwo com a arte da Akira legal, ficou assim, absurda essa arte. Ele é psíquico, tem 130 de HP básico. Por 2 incolores, o ataque Reflector Barrier, 20 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon receber qualquer dano de ataques, coloque o mesmo número de contadores de dano no Pokémon atacante. Por 3 energias psíquicas e uma incolor, Psy Strike, 130 de dano, descarte 2 energias deste Pokémon.
Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. Tá aí um ataque que fazia bastante tempo que eu não via, hein? Esse Reflector Barrier aqui é interessante, bate por incolor, né? Encaixaria em qualquer baralho. Se você pensar que muitos decks eles são muito focados em danos extremamente altos, esse Mewtwo pode fazer uma baguncinha, né? Mas, Vamos supor que o seu oponente já está sem boss, está no late game, de giratina, você coloca esse Mewtwo na frente e bate 20 ali, a giratina para matar ele tem que morrer. o Mike baguncinha. O pente alongado lá, a AK. Enfim, era o Buffett ou o Mr. Mime que tinha uma parada parecida disso daí? Cara, eu acho que era o Obofet. Acho que um Obofet que fazia algo parecido. Era algo bem Mas parecido. eu acho que não era exatamente igual, mas era meio parecido. Mas a ideia dessa carta, ela me lembra muito aquele Suicune de que vai ter um que vai vir com a habilidade parecida, que o cara ganhou um torneio, não sei se foi, não, acho que não foi um mundial não, mas chegou a ganhar um Inter assim, que ele subia, batia e tancava o dano. E o cara meio que não podia causar dano nele, era alguma coisa tipo, ele prevenia todo o dano. Eu esqueci qual é eu acho que eu tenho ele na pasta aqui. Vou até ver isso agora aqui. Porque você meio que vai dar um cheque no cara. Porque se ele der o dano pra dar nocaute, e for um Pokémon que dá um dano alto, você vai devolver esse dano mais 20. Não, mais 20 não, vai devolver esse dano pro cara. Se for, vamos dar um exemplo. Imagina que o cara tá só com uma Giratina V-Star ativo pra causar 280 e não tem outro atacante. Ou o cara passa o turno ou ele toma 280 de volta. Eu acho interessante também, é bonita, cara. É linda, cara. E tá com cara de Mewtwo mais realista, tipo o Mewtwo do filme do Detetive Pikachu. Sim. Realmente. Não é, Sério mesmo. não é, mas o traço tá nesse estilo. Bom, seguindo aqui. Aqui, ó, a gente Safeguard, o Suicune de Safeguard. Previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano causado a esse Pokémon por ataque de Pokémon X. Naquela época ele entrou num deck, não vou lembrar agora não, mas ele entrava, causava não causava o dano, eu acho que o deck batia e jogava ele para ativo, algo do tipo. Devia ser algum hit and run. Alguma coisa. O ataque do Regelec. Alguma coisinha nesse sentido. Eu não lembro se era exatamente o Suicune a carta, mas tinha o mesmo ataque, tinha a mesma habilidade, Safeguard. Ou era como um ataque, batia e prevenia. E aí ele ficava imune ali a esse tipo de ataque. O cara tinha que dar um jeito de dar um boss ou dar uma corda de fuga. E na maioria das vezes não tinha, porque não era muito utilizado. O cara deu uma call muito boa. E aí ele segurava um turno ali até preparar o próximo atacante. Eu fazia isso com o Berrien. Quem? Ah, o Berrien. Sol Berrien. e Lua com eu batia de Berrien, voltava pro baralho e dava uma Ninetales Lola Baby pro adversário que ela não tomava dano de GX. Funciona também. Uhum. O que você ia falar, Nelson? Pô, primeiro nacional que eu joguei, eu tava de Primal Ground, eu caí com o Poképai, que ele tava com 4 bichos desse Suicune aí. Nossa. Meu Ground não batia nem com reza, filho. Pô, Foi triste. É triste. Muito. Pô, é zoado. Pô, sempre acontece, né? Sempre acontece. Eu joguei uma partida que o cara me bateu de Vulpix de Alola. Eu tava de Gardevoir, todo mundo com habilidade. O cara bateu de Vulpix e já tinha acabado os bolos. Eu falei, e aí agora? Como é que faz? Só chora, né? Só chora. Bom, saíram também outros leaks aqui. A gente tem a família da Nidoqueen, a família do Nidoking, né? Eles vão trabalhar juntos, né? As cartas mais importantes mesmo são a Nidoqueen e Nidoking, então vamos a elas. A Nidoqueen, Pokémon do tipo noturno, tem 170 de HP, estágio 2. Por uma energia noturna e uma incolor, Queen Press, 90 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano causado a esse Pokémon por ataques de Pokémon básico. Por 2 energias noturnas e uma incolor, Lund Out, 160 de dano seco. Fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 3. O Nidoking, ele também é do tipo noturno, tem 170 de HP, estágio 2, e ele tem a habilidade King's Vigor. Se Nidoqueen está no seu banco,
Os ataques deste Pokémon não custam nenhuma energia. Custa 0. Então, por 2 energias noturnas e 2 incolores, Venom Impact 190 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está agora envenenado. Tem fraqueza também ao tipo lutador e custo para recuar 3. E aí, 190 de graça, Nelson? É interessante. E ainda tem ali a Nidorina. Olha o ataque dela ali. Pois é. Ainda puxa 3 Pokémon. A Nidorina, por uma noturna, ela puxa 3 Pokémon do baralho pra mão. Então, Não é tão bom quanto aquela outra Nidoqueen que ficava buscando todo turno, mas dá pra ver uma graça aí É também. verdade. Pra jogar na liguinha. pois é, fazer na liguinha semanal, chegar de Nidoqueen e Nidoking. Pô, mas vou te falar, é pesado esse deck, cara. 2 estágio 2 pra poder fazer. Haja Isso doce aqui é só pra raro. brincar, pô. Isso aqui é só pra brincar. Se não for pra brincar, não tem como não. 4 mil Cara, em 4 mil, é hein? bem difícil. Ai, ai. O outro Pokémon que tem aqui, ele já vai fazer um parzinho com outra carta, que é o Hypno. O Hypno é um Pokémon psíquico com 110 de HP. Estágio 1, evoluindo do Drowsy, tem a habilidade Chance Hypnotism. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, você pode fazer com que o Pokémon ativo do seu oponente fique dormindo por 2 psíquicas e uma incolor. Super Psybolt 110 de dano seco. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 2. E esse Hypno vai combinar com quem? Com a Jynx X. Ela que é de água, tem 200 de HP básico e por 1 de água e 2 incolores tem o ataque com o melhor nome dos últimos tempos, que é o Badunkiss. Se o Pokémon ativo do seu oponente está dormindo, ele agora está nocauteado. Por 3 energias de água, Ice Wind, 120 de dano, o Pokémon ativo do seu oponente agora está dormindo. Ela tem fraqueza tipo metal e custo para recuar 2. E aí, Cato? Hypno deixa dormindo, a Jynx nocauteia? Cara, eu amo esse combo e eu amo mais ainda o nome do ataque da Jynx, o Badunkiss. Mas o combo é maravilhoso, cara, porque você conseguir botar... assim, a questão são 3 energias, né? Não sei se jogando com o Roy para tentar facilitar isso daí, você vai jogar com Turbo porque vai facilitar, ou algum outro jeito. Não sei se montar uma linha de Basculegion para poder botar energia todo turno, sei lá. Mas de alguma forma... Excalibur, Bascalibur, na verdade, é isso aí. Para poder energizar, porque, mano, é bom. A meu ver agora, eu só tenho um problema com energização, porque... Não parece que Hypno com Bascalibur e ela vão funcionar muito consistente. Assim, um estágio 2 com mais um estágio 1 que precisa todo turno evoluir para poder deixar envenenado e você dar um nocaute. Eu acho que vai vir um apoiador que dá nocaute também. Eu acho que o maior problema vai ser energização. Eu estou muito cansado para pensar em um modo agora, mas... tendo um modo de energizar e colocar 3 energias nesse Pokémon de uma forma fácil, eu acho que a gente consegue ter uma parada efetiva aí e conseguir buscar nocaute. Pode ser um rogue muito bom. Eu não vejo ainda como tier, não, mas como rogue, eu quero testar isso daí. Eu achei interessante também esse combo aí do Casalbert. E pode tanto ligar de 2 turnos, né? Energia de água e depois do Double Turbo, ou então Roy Double Turbo tá matando também, né? Eu achei interessante. Cara, eu achei bacana pra uma liguinha, cara. Isso aqui pode funcionar bem, pode ser bem divertido. Vai perder? Vai. Mas quando funcionar vai ser muito legal. A gente também tem uma ferramenta, o Big Balloon. Vocês não queriam de volta o balão de ar? Tá aí, agora tem o Big Balloon, ferramenta Pokémon. O Pokémon estágio 2, ao qual esta carta está ligada, não possui custo para recuar. A gente mirou na Floatstone e acertou o balão. O que você acha, Nelson? Preferia a Floatstone de volta. Nossa, as minhas aqui estão só esperando voltar. Uma Floatstone dourada, podia lançar. Floatstone, pô. Floatstone seria muito melhor do que isso daí, cara.
Eles estão moldando coisas para um formato onde estágio 2 seja a maior quantidade de baralhos. O que eu acho que dificilmente vai acontecer antes da votação. Pós-votação, beleza. Porque tá vindo aí o Quacaval, que tem potencial. Tá vindo o Miauscarada, que tem habilidade parecida com o antigo Decidueye, que coloca contadores de dano, descarta uma energia da mão e coloca contadores de dano, estágio 2. Eu não sei se o outro lá de fogo, que eu não sei o nome direito, se ele vai ou É não. o Skeledirge. O Skeledirge. Eu não sei se o Skeledirge... Não lembro o efeito, os ataques dele, não sei se ele... Eu acho que ele dos três, eu acho que é o piorzinho, talvez. Porque o Quacaval, ele tem um bom ataque. Bate e volta energia pra mão, se eu não me engano. O Miauscarada tem a habilidade que bota contadores de dano, só não põe no ativo. E eu acho que o ataque dele também é razoável. Dá pra fazer alguma coisa com eles. E aí você tem o estágio 2. Se você for jogar com esses baralhos de estágio 2, eu acho que esse Big Balloon vai funcionar com certeza, pelo menos uma cópia nesses decks. Porque se você precisar promover o seu estágio 2, esse balão aí dá o recuo grátis pro seu estágio 2. Vê que eles estão tentando deixar o formato aí mais lento. Uhum. Vai ser na marra mesmo, lançar coisa pra que bufe esses estágios 2 aí. Vai ser na força do ódio. Vai, mas é até legal, né, gente? Porque eu acho que o jogo tá acelerado demais. Eu também acho. Não fica legal, sabe? E eu acho que eles vão precisar continuar mexendo no formato, porque é uma coisa que eu até tava comentando com o pessoal da Liga Local aqui esses dias. Por que a gente tem tanto assim, você virar pra alguém e falar assim, qual é o melhor deck do formato? Pra 10 jogadores diferentes, 10 jogadores vão dar provavelmente 10 decks diferentes, entendeu? Porque não tem assim um deck assim. Cara, não sei não. Não tem, cara. Eu acho que uma boa parte vai dizer que é Lost Zone. Uma outra boa parte vai dizer que é Arceus. Mas vai dizer que é Lost Zone. O arquétipo Lost Zone, entendeu? Não, então, mas é isso aí que eu quero chegar. Hoje, a gente tá num ponto em que o teu T1, né? Você ganhar na moeda e ter um T1 mais ou menos consistente, tá sendo mais importante do que todo o resto do jogo. Então, pode falar. Tanto que o passe VIP, tu vê aí que ele volta e meia, todo deck usa 4 passe VIP, porque o T1 é... Exato. Aí você tem 4 passe VIP, aí o baralho ainda leva mais umas 2, 3 outra bola. Aí tem 1 ou 2 Nest Ball, aquela Heavy Ball de Hisui pra pegar no prêmio. Então, tipo, você conseguir fazer um T1 consistente baixando seus Pokémon de setup tá tão importante que se você simplesmente não fizer um setup ok, você sabe que você vai perder o jogo. Especialmente se o seu oponente fizer um setup bom, né? Então, eu acho que eles estão focando em buffar os estágio 2, porque são Pokémon que levam pelo menos, né, um turno para entrar em campo usando o doce raro, para tentar diminuir um pouco a velocidade do formato, e aí lá na frente vão, né? É o que eu imagino, sabe? E se continuar esse movimento nesse sentido, eu vou curtir bastante, porque eu acho que dos formatos recentes que a gente teve, um dos melhores foi ali no começo de Sol e Lua, onde tinha Pokémon deck com estágio 2 funcionando. A gente chegou a ter, tipo, Solgalho Metagross, com 2 estágio 2 jogando. Decidueye. Então, funcionava. Decidueye. Gardevoir. Gardevoir. Então eu acho que se eles conseguirem fazer um jeito dos estágios 2 jogarem, reduzindo um pouco a velocidade do jogo, até a questão do apoiador do T1 lá na frente poderia voltar. Porque se você for parar a pensar nessa época, o que era o teu T1? Era Tapuleira e Brigitte para fazer setup. Cansei de jogar partidas ali em que meu T1 era Ultra Bola, Tapuleira, Brigitte, coloco 3 Pokémon em campo, passo. Aí meu oponente, Ultra Bola, Tapuleira e Brigitte, 3 Pokémon em campo, passa. Falando assim, não é 100% divertido, mas os decks eles davam a impressão de que eles faziam mais coisas, então talvez seja um rumo legal pra gente caminhar. Se eles não voltarem com o Volcanion aí, sim. Pra mim era o erro daquele formato ali, era o Volcanion. Qual? O Volcanion Dual Type? Era bom, pô. Porque a galera tinha que fazer setup, ele já vinha energizando 3 energias no T1. Ele vinha descartando as energias no T1. Como é que ele... Não, ele vinha aqui, ó, Vulcaninho, ele ligava Vulcaninho batendo muito, sei lá, 80. E eu Decidueye lá, Harry Candy, Brigitte.
Mas é o que a gente tem com alguns baralhos hoje. Tipo, Raikkoku Mirada é isso, cara. É bater rápido. Era o que ele fazia, só que batia um dano alto e energizava. O Mirada depende das pistolinhas. Aí o último trainer que a gente tem aqui no leak, só para causar mais polêmica, que é o Bill's Transfer, a transferência do Bill, provavelmente, aqui no Ocidente, no Brasil. Um apoiador. Então, o seguinte efeito: olhe as 8 cartas do topo do seu baralho. Você pode revelar qualquer número de Pokémon que você encontrar ali e colocá-los na sua mão. Então, embaralhe as demais cartas no seu deck. Então, a busca para o máximo de Pokémon que você encontrar ali no começo. Esse é um reprint? Os comentários é aqui. Não é reprint não, é carta nova. É porque teve Bill Análises, teve um outro Bill lá também. Eu achei que era um reprint. Cara, o Bill é que nem carta do Luxray do Snorlax, né? Ah. Todo set saiu. E Bill's Análises seria uma boa, né? Pena. Cara, Bill's Análises é uma carta que, pô, nesse meta aí pode ser que seria legal, hein? Seria, pô, Bill's Análises. Infelizmente não. Bill's Análises Mas essa Bill's Transfer aí, cara, eu acho que ele não é consistente o suficiente, por exemplo, pra Lugia, que era o deck que eu pensei, assim, que poderia usar. Não. Poderia usar ele, sabe? Não é. Ó, eu vim até checar aqui. A não ser que você use ele. Não tem carta Bill's Transfer, tá? Tem Bill's Análises, Bill's PC, Bill's Maintenance, Mail from Bill. Era a manutenção do Bill que veio na cabeça. Por isso que eu achei que era reprint. Mas vou te falar, no caso do Lugia, ele pode funcionar com Lugia, porque se você der Lugia, se você der Bill, no Bill você achar as cartas que você precisa para descartar, os Pokémon que você precisa para descartar lá, o Fóssil, que eu esqueci o nome como sempre, que a velhice bateu. E o Archeops e um Squawkabilly, você tá jogando todos os Archeops fora. O problema é você achar, né? Mas pô, acho que você filtra o deck. Olhando 8, eu não sei se ele é consistente o suficiente, sabe? Talvez eu acho. Deck de Wings of 1. Perfeito. Aí eu acho que é mais interessante. Eu vou testar um na Guard. Evolui muito Pokémon. Às vezes você quer achar uma Guard X, você fica dependendo de uma Ultra Ball, às vezes não acha. Uma cópia, se funcionar no T1 para você montar o setup é bom. Se funcionar no T2 para você evoluir também é muito bom. Uma cópia só, senão vira descarte. Pode ser. Acho que vale o teste. O Nelson vai colocar no deck de Coraidon dele, vai não, Nelson? Nada. Coraidon, coitado, não vem nem jogo. Ouvi as más línguas. Não, eu fiquei sabendo que o deck do Nelson aí andou ganhando até o Diguinho esse dia aí. Deck bolado. Ouvi dizer que o menino Caciraga estava comprando Coraidons lá no Regional de São Paulo. Não acho que seja apenas para coleção, mas não sei. Sei lá, deve ser. Bom, muito fã do Pokémon. É fã de moto. Pra combinar com o Playmat. Bom, gente, essas foram as notícias da semana. Acho que a gente pode passar aqui agora para falar, né, dos 2 últimos grandes eventos que rolaram no Pokémon TCG, que foram os regionais recentes, né? A gente teve um regional em Portland, a gente teve um regional em São Paulo. No regional de Portland, nos Estados Unidos, quem ganhou foi um canadense, o Landon Kettler. Ele ganhou com Arceus Giratina, vencendo o Regan Redsloff, que chegou em outra final de Lugia Archeops. Porque se você não lembrar, o Regan Redsloff é o que ganhou de Arceus Duraludon, se não me engano, no finalzinho do formato passado. Então ele chegou de novo na final, dessa vez ele perdeu, tal de Lugia Archeops. A gente ainda teve outros 3 Lost Box no top 8, um Mil VMAX, um Arceus Duraludon e, para a surpresa de todos, um Miraidon, que eu achei bastante interessante, simplesmente porque ele não leva nenhum VMAX. É o que joga com Magnezone. Essa lista é boa, cara. Então, eu não consegui testar ainda. Essa lista é boa. Esse Raichu aí, ele chega a danos exorbitantes aí. E principalmente a questão toda é que, dependendo do deck que você enfrentar, ele vai jogar em cima do V-Star do Magnezone. Ele tem a Forest Seals Stone ali, a Sky Seals na lista, mas se você pega uma Guard, o Magnezone bate 90-90.
em 90 e 2 Pokémon no banco. E aí, se você pega uma Guard e você leva 2 quilhas, você deixa a Guard na bosta. Se você pega. Eu ia falar agora, você pega um Lost Zone e o cara não tem Manaf no campo, mano, o Magnezone vai comer 2 Pokémon do banco e vai deixar o Lost Zone na bosta também. E o Raichu, mano, 6 energias em campo, que não é difícil você colocar, é 300 de dano. 6 não, é 360 de dano. 5 energias é 300 de dano. Então, você tem uma cal muito boa aqui, sabe? É uma lista muito boa. Os Flash recarregam as energias. Os Flash carregam a energia. Se você parar pra pensar, você dando as duas. Ele usa uma linha de 3-2 Flef, né? Você não tendo as duas em campo, mais a energia que você liga do turno, o Raichu já tá dando 180. Sim. Com pouca coisa acima disso, ainda tem o XP Share, se o Raichu fica vivo, tem os Electric Generators, você pode chegar a danos assim estratosféricos com essa lista, né? E como a gente tava no Regional de São Paulo, a gente acabou não podendo assistir nada desse torneio aqui, mas teve algumas coisas interessantes, tá? Eu não sei nada do Regional de São Paulo, pra você ter noção. E eu tava lá. Passando por cima aqui, em 36º, a gente tem o Gustavo Sanches, que chegou de Darkrai, cara. Em 36º. A gente tem um Palkia aqui em 58º. Caraca, cadê o Darkrai, velho? Palkia tá sumindo 36. A gente tem o deck do Nelson aqui, ó, 94º, Intellior Urshifu. Então, assim, teve umas coisinhas diferentes. Apesar desse top quase 50% do Lost Box, né? Se você parar pra pensar que foram 94 players, tem 110 players aqui, né? Basicamente 10%, né? Porque foram 1.088 jogadores em Portland. O cara pegar 36º de Darkrai eu já considero uma vitória, né? Porque o Darkrai ele foi bastante maltratado nos últimos formatos. Então achei bem da hora. Eu não vi nenhum Darkrai em torneio nem online. Como é que foi maltratado? Foi. Pois é, não, maltratado eu digo porque veio num hype e nada, né? Exatamente. As duas listinhas aqui que eu achei interessante aí, que eu tô vendo que a galera tá pegando até pra testar na liguinha, é essa que ganhou. Que a galera gostou desses Corvette Bibarel aí no Arceus Giratina. Cara, isso é muito bom. E o cara fez milagre na stream. Tipo assim, tava precisando de um boss, dava os Corvettes e vinha o boss. Tava precisando da Giratina Vistar, dava os Corvettes e vinha a Giratina Vistar. Tem que ter fé. Eu vi a ceninha dele dando esse Corvette pra Giratina Vistar. Isso aí foi um absurdo, cara. Cara, eu montei essa lista. Eu montei essa lista no físico e tô jogando com ela online. Eu tô gostando muito, cara. Tô cogitando até em comprar as cartas pra montar seus com Giratina, porque eu achei muito consistente. Esse combo de você usar o Skilvet com o Bibarel é bom, porque você, cara... Eu fiz, jogando hoje, só pra pegar o bônus diário, eu fiz a besteira de usar o Skilvet sem o Bibarel em campo, porque eu achei que tava em campo, só que eu não tinha evoluído ainda. Tipo, cansaço. Eu tava com ele na mão, só que eu tomei um juiz. E eu não lembrava que eu não tinha evoluído. Aí eu fui e usei, sem ter usado apoiador, porque eu queria o Boys Order. Falei, não vou usar a pesquisa de professores que tá na minha mão, porque eu quero achar o Boys Order. Aí eu vou usar o Skilvet e vou usar o Bibarel. Usei o Skilvet, e o Bibarel não tinha mais. Enfim. Só acho que o cara... E a Vigward no Arceus também, que a galera não tava usando. É verdade. Também. Então, eu gostei. A Vigward é muito boa nesse baralho, né, cara? Eu gosto da ideia de você, por exemplo, forçar o teu oponente a bater 310 no Arceus pra levar ele, sabe? Quantos jogadores no torneio? 1088, cara. E aqui nos 110 melhores jogadores tem um Kyurem. Um Kyurem? Um Kyurem com 4/4, um Greninja, um Starmie e um Luxray. Só. Caraca, acabei de ver. E tem um Arceus Galade ali também. Eu vi o Arceus Galade. É um Arceus Galade, cara. Tem o Galade que busca suporte e tem o Galade de luta também, ó. O de luta eu gosto. Onde é que tá esse? Que eu 90. Não achei. 90? Eu não sei falar o nome. 90. Caraca, Arceus Galade. Eu queria colocar essa Galade na Guard. E é com Guard também, né? Tem uma Guard aqui.
Porque Eu esse gosto desse Galade, esse aqui. Galade causa um dano legal, sabe? Antes de evoluir, você põe as energias e bate nocaute no Arceus. Você pega um Arceus de surpresa. Eu Sim, gosto dessa Esse, Galade. Eu esse, pensei em gal, colocar. esse Galid aí também leva os Miraidon perdido. Sim. leva Miraidon. Como são 60 vezes pra cada Pokémon vir em jogo, leva até 1000, cara. Regelec, pô. É. Leva Regelec. Ah, leva 1000 Esse não, Galade pô. é muito legal. Como é que leva 1000? Com a resistência. Mas o bicho vai ter 6 Pokémon É. no campo. Vai dar 360. 360. Ah, true. Com um choice ainda. É verdade. Nossa, esse Galade é muito bom, cara. Esse Galade aqui. Aí vale a pena testar. E outro negócio legal também que eu achei aqui. Até sumiu aqui. Ah, o Duraludon ali, ó. Arceus Duraludon Umbreon. Tá vendo? Tem uma galera Testando, eu peguei a lista. testando. Ah, é verdade. É verdade. O oitavo colocado tá usando? É o oitavo colocado aqui, ó. Top O 8. Nathan Stratford. E Stratford. tem volo na lista. Eu joguei contra isso aí no Challenge sábado. Pô, eu tomei um volo, não sabia nem o que era isso aí. Peguei pra ler. Quase perdi, ganhei. Perder pra ler, pegou pra ler, é sinal de perder, hein? Mas ganhei. Cara, o Volo é uma carta muito sensacional. Fala sério. Descoberta da Aventureira tem 3. É pra não falhar mesmo que você vai buscar. Karen Conviction na lista também. Também peguei pra ler. Ah, Karen, eu cheguei a usar a Karen quando eu tava aquele deck de Single Strike Baby que tinha Viper, Stone Journey. Eu usava a Karen e usava também aquele. Não é um balão, eu não sei como é que é o nome daquilo, que é um VS só pra golpe decisivo. Aquilo ali funcionou. Usava uma cópia, eu montei uma listinha assim. Tipo uma lanterna, né? É a lanterna, isso aí. Ah, eu sei qual é. Não sei o nome em português, hein? Mas eu sei qual carta que é. Lanterna alguma coisa. Ela pega o apoiador, né? Sim. Lanterna acolhedora. Isso, lanterna acolhedora. E bom, gente, vamos falar de Regional de São Paulo, né, cara? Regional de São Paulo, apesar de eu ter jogado DC, eu nunca tinha jogado um regional, foi a primeira vez que eu fui. Cara, tirando, né? Já vou falar aqui, porque não posso deixar de falar. Tirando o ponto negativo que foi a inexistência de lugar para se servir de água num evento com mais de 1000 pessoas, foi um negócio assim sensacional. Gostei bastante do Regional de São Paulo. Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi num evento como esse, porque todo o evento tem pelo menos um bebedouro para o cara encher uma garrafinha d'água, principalmente um evento grande como esse. E aí os caras colocam a área de alimentação que vende água, e você vai comprar uma água R$10. Isso porque me cobraram R$10. Teve gente que falou que pagou 8, mas me cobraram R$10 na hora que eu fui comprar um lanche, que eu tinha que comer alguma coisa, R$13 um salgado, e aí eu fui pedir uma coca e uma água, porque minha água estava acabando. Não. Eu nem perguntei o preço. Eu falei, me dá uma coca e uma água, porque eu sabia que poderia ser mais caro, mas não esperava que fosse tanto. Olhei pra maquininha, R$35. Eu falei, peraí, o salgado é 13. Então eu tô pagando mais R$22 de quê aqui? Aí eu perguntei, qual o preço da água do refrigerante? O refrigerante é 12, latinha, a água é 10. Eu falei, não, vou ficar com sede. Falei assim mesmo. Não, minha querida, pode tirar, vou ficar com sede. Pode deixar. Cara, não tem cabimento, cara. Os preços usados ali dentro do evento estavam meio pesados. E assim, o Nelson foi o Nelson acho que chegou aí no Inter de São Paulo 2019. Foi o último evento que eu fui nesse espaço. Você foi, não foi? Uhum. Foi no primeiro andar que a gente subia, na parte de baixo ali. Uhum. E ali tem bebedouro, que é um espaço muito maior e tinha bebedouro. A gente usava bebedouro, era perto de um banheiro. Só que ali eu acho que estava reservado para um outro evento, eles deviam estar organizando, não sei. Ou não quiseram pegar porque o espaço é... Cara, parecia ser o mesmo espaço, para ser sincero. Eu acho que era o mesmo espaço de cima onde a gente estava. Então, eu acho que eles tinham como colocar um bebedouro lá. Eles só talvez não quiseram colocar, e aí eu não posso afirmar isso. Mas, cara, bota pelo menos água num preço acessível, né? Tipo, eu tive que ir na rua, num restaurante perto do evento. Paguei caro, eu acho que eu paguei caro, R$4 numa garrafa d'água. Normalmente a gente paga 2, 3, eu paguei R$4. Mas ou era pagar
R$10 em uma garrafa de 500 ml, ou eu pagar 4 numa de 500, e aí eu comprava 2, enchia minha garrafinha e beleza. Isso que eu não quis andar pra ficar procurando, porque eu tava com pressa. Esse foi, assim, o único ponto negativo que eu posso dizer no evento. A comida, a água eram muito caros. A comida eu já esperava, né? Sim. Do Inter que eu fui em 2018, eu já estava preparado psicologicamente e a carteira também, porque eu sabia que ia ser caro, sem ninguém para estar lá com você, para poder, por exemplo, eventualmente sair, comprar uma comida e voltar, você não consegue comprar coisa lá fora, né? Ainda mais eu fui jogar de Gardevoir e assim, sei lá, eu fui das 9 rodadas do Day 1, que eu joguei todas as 9, eu fui pros 3 turnos ou ali no extra tempo, sei lá, em 5 delas, entendeu? Eu também. Então, até naquela rodada que eles anunciaram a pausa para almoço, que me pegou de surpresa. Eu nem Eu ouvi. fui pros 3 turnos e os 3 turnos demoraram tanto que quando terminou faltava 10 minutos pra voltar a rodada. Eu falei, não dá tempo de ir lá pedir comida, comer. Então, assim, o meu único problema foi não ter um banheiro só, né? Ali na área de jogo e a ausência de um bebedouro, Eu né? nem ouvi Isso aí. esse tempo extra pra lanche, eu nem ouvi falando sobre isso, eu nem tava de guard, e eu fui pros 3 turnos em quase todas as partidas. As 2 únicas partidas que eu não fui pros 3 turnos foi a partida que o meu deck não quis jogar e acabou muito rápido, e aí eu concedi rápido, porque não tinha o que fazer. Eu já falei isso no vídeo lá do canal como é que foi, então assista lá pra você ter mais detalhes. Mas o meu deck realmente não funcionou contra a Lost Zone, e aí eu dropei faltando 20 minutos pra acabar a partida. E aí, a outra partida que não demorou até os 3 turnos foi uma Mirror que eu joguei depois dessa partida, que eu enfrentei a namorada do seu Laga Laga, lá do Fala Miau, a Ana. E aí foi uma partida que não demorou tanto, mas as outras, 3 turnos. Eu perdi pro Kuta no terceiro turno. Nossa, eu consegui um empate no terceiro turno, tava 1-0 pro meu adversário, a gente foi pro terceiro turno. No último turno dos 3 turnos, eu consegui nocautear o Pokémon dele e garantir o empate. Até eu mandar um abraço, João Vitor. A gente conversou bastante lá. Gente fina pra caramba, foi muito legal ter enfrentado ele. E eu só fui almoçar numa Mirror, que eu consegui ganhar o Game 1, que meu oponente acho que concedeu, não lembro como é que foi, tava 1-0 pra mim. E no Game 2 ele abriu de Mimikyu X e nada, e passou pra mim. Eu fiz um bom setup, ele tipo deu draw e falou, pode ficar com a vitória porque não tem mais nada pra fazer. Eu ia voar no segundo turno e provavelmente ia nocautear o Mimikyu Don Khan, ele uma coisa assim. Aí eu falei, faltam 20 minutos pra acabar, consegui pelo menos dar uma pausinha ali pra comer rapidão, voltar pro torneio. Tive chance de pegar Day 2 ali até sexta rodada, eu acho. Eu tinha que ganhar até a sétima rodada. Aí eu tinha que ganhar, acabei perdendo nos 3 turnos para Malugia. Fui por tentativa do Boss Stall. Se ele não conseguisse recuar, eu ganharia no turno seguinte, mas ele conseguiu recuar, então aí acabei perdendo as chances de Day 2 ali naquela parte. Foi a única Lugia que eu enfrentei no evento, inclusive. Quais foram as partidas, você lembra? Tenho marcado aqui. Vai falando da sua experiência aí, Nelson. Cara, eu pego. Vou perguntar. O Nelson tava como staff lá no evento. Eu não sei exatamente se você ficou como juiz ou não, porque como staff você pode ser direcionado a diversas funções lá, né? Então, o evento, na minha visão, ele foi tipo assim, acho que foi o maior regional da América Latina, né, de todos os tempos. Foi. Aí ele foi maior TCG de VG. Acho que nunca tinha tido. Acho que foi o segundo regional de VG no Brasil. Uhum. Cara, ao meu ver, foi top. Foi tipo assim, o espaço foi muito bom. A galera, eu vi a galera não reclamando assim das paradas. Eu achei a galera que tava gostando das paradas. Sim. E pra galera que é staff, tipo assim, você faz às vezes pela sua comunidade, né? Você tá à frente de uma loja, ou então você apita na sua liguinha local, ou então você ajuda alguém a botar resultado no programa lá, ou coisa do tipo. Uhum. O seu sonho ali é apitar um torneio grande, é apitar um mundial, é apitar um Inter. Sim. E aí você tem diversas posições ali que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar como juiz, de frente ali, analisando as partidas. Você pode ficar ali no first step,
ajudando a galera iniciante ali que quer aprender a jogar. Você pode ficar ali na prize wall, dando a premiação pra galera que ganha os side event, coisa do tipo. Você pode ficar ajudando os side event. Tem muita coisa que você pode fazer. E aí eu fiquei ali na parte de scorekeeper, que é basicamente ficar botando resultado no programa, né, que roda o regional. E eu acho bem bacana. E pra galera que tá ouvindo aí, que ajuda nas liguinhas locais, que aí tem vontade de participar, sempre abre staff application, faz a prova, tenta subir seu nível lá na Pokémon.com, e manda, tipo assim, tomou um não, manda de novo. Não desiste de mandar não, que alguma hora alguém vai te chamar. Tipo assim, manda application pro Chile, manda application pro Inter da NA, manda application pro Word, manda. Vai mandando, entendeu? E continua apitando os challenges, os cups, os Tá, regionais, o eu que tenho uma tiver. pergunta. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, você se aplicou pro Chile. Vamos dar um Aham. exemplo. E você foi chamado. Aham. Bom, imagino eu que todo custo de passagem é do seu bolso ou eles têm algum tipo de ajuda de custo pro juiz ir? Então, aí depende de cada um, né? Cada caso é um caso. Aham. Tem caso que eles vão bancar, né? Vão te dar passagem, hospedagem, tem caso que eles vão te reembolsar. Ah, sim. Entendeu? Nesse ponto Vou aí, te dar uma Mas, ajuda de custo. mas, entre aspas, mesmo você sendo reembolsado, você está sendo reembolsado, entre aspas, eles pagam para você jogar. De alguma não. forma eles vão jogar, não, para você ir. Eles pagam, mas é que assim, quando você vai fazer o application, eles já tem lá na informação no Tem formulário. lá no formulário, se você quer Diz- pagar, Isso, dizendo assim, um número limitado, eles não tem condição de fazer para todo mundo. Tem vários juízes que vão bancando do próprio bolso e ok. Um número limitado de juízes recebem auxílio com viagem e hospedagem. Você pode também, de cara, já falar que você banca a sua viagem e ok. Nesse caso, geralmente, eles dão a opção, olha, você aceitaria bancar do seu bolso a sua viagem e receber uma compensação extra? E aí você pode marcar ali, você compra a tua viagem, faz a tua viagem, vai para lá, trabalha como staff e recebe uma compensação Sim. extra. Entendi. Mas o normal o normal é que cada um se vire para poder chegar lá. tem que fazer pela paixão ali. Eu vejo muita gente às vezes que me pergunta, tipo assim, se ganha bastante coisa. Tipo assim, tu não ganha bastante coisa, tem que fazer pelo que se você gosta de apitar, se você gosta de estar ali na comunidade ajudando de alguma forma. Até porque é um trabalho também. Então É. você está ganhando por trabalho. Você não está sendo, entre aspas, recompensado. Não é uma recompensa, sabe? Na verdade, eu É diria um que trabalho. exatamente o contrário. Eu diria que é exatamente o contrário. Você tá indo lá como voluntário para fazer um negócio. Voluntário. E ganha um brinde ali porque, tipo, pô, valeu muito você ter vindo. Fazer a inscrição, fazer a prova, tá, na expectativa de, tipo, eu vou ser juiz e eu vou lá pra ganhar. Cara, nem faz porque você vai perder o seu tempo. Sim. Porque não é. Nem de longe, por exemplo, a compensação vai bancar o que você gastou de viagem. Tipo, sei lá, daqui da minha cidade pro Chile, dá uns R$2.000 de passagem. Tipo, não vão dar a compensação que vai pagar R$2.000, entendeu? Você recebe ali um negocinho a mais, uma coisa que, sei lá, se vender, você tira uma parte disso para dar uma força, mas que vá realmente compensar um pelo outro, não vai, entendeu? Então realmente a ideia, tipo, o cara que gosta de ser juiz, que gosta de apitar, que gosta ali de trabalhar na liguinha dele, que vai lá para dar uma força nos torneios grandes, né? Esse é o ponto principal. Eu já apitei alguns regionais e já joguei mais ainda. E, cara, eu fico menos cansado trabalhando lá do que jogando, porque é uma coisa que eu faço meio que mais por prazer. Eu jogando eu fico mais cansado, porque eu não... Sei lá, fico na apreensão ali. E trabalhando lá, sei lá, várias horas, parece que não foram nem 5 horas de trabalho, sabe? Eu aqui na cidade, eu já até conversei com o Nelson. O Nelson já até me deu um norte, mais ou menos, mas eu vou conversar mais ainda com ele. Eu aqui na cidade, eu vou virar organizer aqui. Porque não tem... O único lojista que tinha, ele mudou a loja dele para um local que, entre aspas, é de difícil acesso. Tem que pegar ônibus, atravessar para o outro lado da ponte... e aí não é tão simples e tão fácil, não é qualquer ônibus que desce lá. Então
fica um pouquinho mais complicado de ir. Dá para atravessar andando, mas, cara, se pegar dia de chuva, pegar coisa assim, fica complicado. E não é um cara que a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui no cast, no canal e outras coisas. Não é um cara que tem interesse em colocar Pokémon TCG lá. Porque o foco dele é só lucro e pouco ajudar a comunidade. O meu foco vai ser ajudar a comunidade. Se eu tiver algum lucro, entre aspas, disso para que vire um emprego, como o Nelson hoje tem uma loja, ele faz porque ele ama, eu vejo o quanto ele gosta da comunidade do jogo e quer ver isso ser promovido. Mas hoje ele tem uma loja, é um empresário, então ele tem um pouco de lucro também, não vamos ser hipócritas, né? Tem que ter um pouco de lucro, que é o trabalho dele. Mas ele faz com prazer, a gente vê que ele faz para ver a comunidade, sabe? Pô, não tinha nenhum torneio oficial rolando, e ele fez a Copa Rio para movimentar a galera, para movimentar o cenário, para o pessoal se animar de novo. A primeira edição deu uma quantidade limitada ali de pessoas, né? Eu não lembro exatamente quanto foi. Menos de 30, não foi? Foi, 20 e pouco. Acho que a segunda edição já pegou um pouquinho mais. 39. Então, assim, foi 39, eu joguei as duas. Então você vê que fez a primeira edição, deu 20, 25 pessoas no máximo. A segunda, já pegou 10, 15 pessoas a mais. Então isso é para movimentar o cenário, para o pessoal voltar a jogar. Então a gente vê que faz com prazer. E a minha intenção aqui é movimentar o cenário. Porque eu sei que tem pessoas que gostam, colecionam, porque eu vejo, e são potenciais jogadores. E aí dá para formar um cenário aqui. E eu quero começar isso. Mas, por exemplo, eu comecei a jogar Pokémon TCG, acho que em 2012. E aí é que tinha, tipo, 2 ou 3 liguinhas locais. E aí quando foi 2015, 2016, aí teve aquela mudança de regional de loja para o regional maior. E o início dos League Challenge e League Cup. E aí, simplesmente aqui no Rio, não tinha League Challenge e League Cup nenhum. E aí todas as liguinhas foram desativadas. E aí eu tive a oportunidade de começar, tipo assim, ninguém estava organizando, ninguém queria organizar. E aí eu vi a oportunidade de organizar, entendeu? De correr atrás, de fazer isso em 2015. Aí quem tá ouvindo aí, você também, vê que não tem alguém que queira na sua cidade, não importa se é no interior, onde é que seja, cara, reúne a galera, vai jogando, nem que não tenha premiação, você compra carta Staple, compra alguma coisa, compra um booster box, vai dando premiação e aos poucos você vai fazendo ali uma comunidade, né? Uma galera que se encontra toda semana para jogar, para isso. E o início é esse, entendeu? É ter gente que queira formar uma comunidade. Eu acho que tem, sabe? Esse é um ponto importante. Aqui mesmo, na minha cidade, até a gente acaba fugindo um pouco do assunto regional de São Paulo, a gente já volta. A gente tinha um pessoal que jogava em uma loja, e só o pessoal chegava lá, sentava e jogava. E aí a gente começou a organizar em forma de torneio e começou a melhorar. Falou, pô, tem a Liga Pokémon. E aí fomos atrás, e aí a gente começou a ver e falou com o lojista, e a coisa foi crescendo. E no momento chegou que a gente não tinha box, aí a gente foi atrás de comprar box e distribuiu premiação. E a coisa vai melhorando, porque as pessoas começam a, tipo, alguém fica sabendo, alguém fala para outro e vai aparecendo gente. Por exemplo, a gente tinha uma média, pra vocês terem uma ideia, para release de Silver Tempest, a gente teve acho que 8 jogadores, né? A Copag atrasou o nosso pedido, faltou um rolo, teve 8 jogadores no pré-release. No de Escarlate e Violeta já foram 17. Então, assim, o pessoal vai um comentando com o outro e vai indo, e a coisa vai espalhando e vai crescendo. Mas é sempre legal você ver a comunidade, como ela funciona, como ela vai se juntando, sabe? Pra jogar junto, sabe? Lá em 2015, quando eu comecei a organizar a liga, dava 4, 6 pessoas assim na liguinha semanal. Aí antes da pandemia, cara, toda terça-feira dava 45 pessoas na Mac Liga. Toda terça-feira. E, pô, numa terça-feira, 6 horas da tarde, é bastante coisa. É bastante coisa. E é um torneio que eu tenho muita vontade de jogar, mas por questões de logística eu não tenho oportunidade. Mas eu tenho muita vontade de jogar, cara. Há muito tempo. E o último regional, antes da pandemia, a gente levou 40 e tantos, acho que 44 jogadores pro regional de São Paulo, o último. E foi a loja que mais levou jogador pro regional. Porque, tipo assim, teve uma promoção da Copag, que eles fizeram uma loja que levasse mais, ganhava inscrição pro próximo regional.
E aí a gente acabou ganhando, porque, tipo assim, São Paulo tem muito jogador, mas dividiu em muitas lojas. Aqui só tinha a nossa loja, e aí a gente ganhou essa promoção aí. E aí tu vê isso tendo começado, tipo assim, sem jogador nenhum na comunidade, é bastante coisa. Com certeza. Voltando aqui ao regional, eu achei aqui a minha, meu histórico lá. Cara, eu enfrentei um Mil, um Miraidon, um Nossa, Lost quem Box dera. Gelatina, um Lugia, um Turbo Lost Box. O resto foi tudo Gardevoir. Quem Foram dera, 4 cara. Gardevoir e outros 5 decks diferentes. Como eu queria. Eu peguei um Lugia no T1 contra o Jean, eu esqueci o sobrenome dele, ele pegou Day 2. Então eu enfrentei um Lugia na primeira rodada. Peguei um Lost Zone Dragonite na segunda rodada, que foi onde aconteceu o fatídico problema lá do rapaz que convulsionou. Na terceira rodada foi Lugia contra Gudra, que aí o cara conseguiu empatar a partida no terceiro turno do extra. Foi triste, porque eu dei o stall. Dei o stall não, né? Dei o tanque pra não tomar nocaute e só fazer ele passar o turno e ganhar 1-0. Aí ele vai, me acha uma corda de fuga e vence o jogo. E na quarta rodada foi o Lost Zone Charizard que eu perdi. Que o deck não quis funcionar de jeito nenhum. E na quinta rodada foi Gardevoir. Aí eu dropei porque eu fiquei muito desanimado, eu fiquei muito chateado porque o deck não rodou. Eu peguei três. Foram três empates no torneio. Foi empate com Lugia, perdi pra Lost Zone, empate com Lost Zone. Não, três empates foi na. Acho que foi na outra partida. Enfim, sei que foi muito mal, mas foi três empates no primeiro mesmo. Então, uma vitória, duas derrotas e três empates. É. Eu enfrentei um outro Lugia depois, eu acho. Foram dois Lugias, se eu não me engano. Então, foram dois Lugias. Foram dois Lugias. Foi 6 rodadas que eu joguei, é verdade. Foi empate contra Lugia, empate contra Gudra, empate contra Lugia de novo, duas derrotas para Lost Zone e uma vitória contra Gardevoir. Foi isso. Ah, eu peguei muita mirror, cara. Chegou num ponto em que o meu oponente virava um house e eu ia ficar triste. Mas você jogou, ganhou a maioria das Mirror ou como foi? Eu ganhei duas, perdi uma e empatei uma. Ah, Então, menos pô, mal. eu fiz 7 pontos. Foram quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Então eu fiz 3, 6, 7 pontos de 12 em mirror, né? E tu acha que jogou melhor nesse regional do que o último Inter que você jogou? Fiz um ponto a mais. Eu fiz Cara, 13 e agora eu fiz 14. eu não lembro quantos pontos eu fiz no Inter de São Paulo que eu Eu lembro joguei. porque no outro Inter eu fiz 4-4-1, né? Esse eu fiz 4-3-2, eu consegui transformar uma derrota em empate. A única Não, eu derrota, não assim, que foi lembro. derrota que eu não joguei mesmo foi a do round 1. Foi contra Mil Remax, né? Meu Aham, oponente, eu ganhei na moeda, comecei, fiz um setup mais ou menos, tem o meu oponente, aquele tem um padrão de 1000, Judge Path, não fiz sim, mais nada. sim. Round, aí eu falei, pô, joguei mais um pouco, tentei ali, me debati, não deu, concedi, vamos pro próximo. Abri, sei lá, de Manaf, me debati pra colocar, tipo, duas routes em campo, aí T2 ele Judge Path, eu, tipo, cara, não tinha mais o que fazer. Pronto. Aí Judge Path e acabou comigo. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu concedi. Eu ainda tentei, né? Mas não tinha como. Eu tava ciente ali que não ia dar. No Tô fim vendo das aqui. contas, né? No fim das contas, o torneio, né? Pra gente falar que nem a gente falou de Portland, a gente teve 3 Lost Box no top 8. A gente só tem o top 8, tá? Uhum. Do torneio. A gente teve 3 Lost Box, 2000 VMAX, um Luger Archeops, uma Gardevoir com William Azevedo, que já participou aqui com a gente, e um Arceus Giratina. Então foi assim, um top bastante variado até, né? Tirando. Até dá pra falar que foi variado, porque tem 3 Lost Box e o resto bem, bem diferentão. A partida foi entre dois gringos, né? Um chileno e um argentino. O Felipe Solis acabou vencendo de Lost Box. Aquela Uhum. versão turbo, né? Com o Dragonite V, Raikou V e o Drapion V. Então, assim, é bem, bem forte esse deck aqui. O Mil da final, ele também, pelo que eu vi. Não, ele tem um Lost Seed, Esse, né? Se ele não achar o esse eu Lost achei Seed, interessante.
Um O drip, Milvemax? Esse um Milvemax aqui Pidgeot. é bom, é. Ele leva um Drip Fusion Strike, porque o Drip impede o Pokémon defensor de recuar, né? Então você copia o ataque com o Milvemax e trava o oponente. E tem o Pidgeot V para impedir decaute, né? Então, bastante interessante essa lista aqui também. Sim, muito, muito interessante. Eu tô caçando aqui meu resultado no Inter. Tô vendo se eu consigo achar aqui. Mas foi bem interessante mesmo. Pena que eles não botaram mais lista aqui do regional, né? Uhum. Então, mas eu não sei se o pessoal não postou, se eles não foram atrás. Eu não sei muito bem como é que funciona para aparecer no Limitless, né? Mas Sim. teve pouca lista. Bom, é isso, senhores. Vamos então para o Rolling da semana passada. Na verdade, 2 semanas atrás, né, antes do regional, eu deixei o Rolling envolvendo o Empoleon e o Clefairy, o Empoleon V e o Clefairy. Queria saber o que aconteceria com os dois ativos. E a resposta é bem tranquila. Se eles entrarem ativos ao mesmo tempo, as habilidades do jogador, né, que vai jogar aquele turno, por exemplo, vamos iniciar o jogo, abrir de Clef, que meu adversário abriu de Empoleon, e eu começo, o meu Clef que ativa primeiro e para o Empoleon do meu oponente. Então, é sempre esse o foco. Se sempre 2 habilidades como essa vão entrar em jogo e passar a funcionar ao mesmo tempo, aquela habilidade do jogador que está jogando, ela tem prioridade, tá? Para a semana que vem, a minha pergunta tem a ver com o atributo Terastal. A gente viu ali, por enquanto, no formato, a gente tem o Gaira dos X e o Arcanine X. Eles têm aquele atributo Terastal de protegê-los no banco. Eu quero saber como que isso funciona relacionado ao Sableye de origem perdida, né? O Sableye consegue colocar dano, o Sableye não consegue. A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho aí, tanto as nossas análises quanto as nossas experiências lá no Regional de São Paulo. Desejo que vocês possam ter essa experiência de jogar um regional, um torneio internacional para quem ainda não teve, porque é uma experiência sem igual. Qualquer problema que a gente teve lá foi pequeno perto da experiência que todos nós tivemos aqui. Eu acho que todos concordam, porque foi um fim de semana, cara, sem igual. Eu tava feliz todos os dias, fiquei desanimado com o resultado, isso aí é normal, porque a gente quer vencer, mas eu estava feliz todos os dias, porque eu estava entre amigos. Eu encontrei pessoalmente o João Alcim, que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, encontrei o Nelson, reencontrei o Nelson, porque a gente se encontra em torneios, quando eu vou jogar, ele está organizando, e eu pude encontrar vários amigos, reconhecer pessoas, a galera que acompanha o Dragon News Podcast. Eu acho que o Alcim encontrou alguns lá, talvez. Eu encontrei várias pessoas que falaram do podcast. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque, como eu sempre falo para vocês aqui, eu tô velho e eu não lembro muita coisa. Mas teve gente que me chamou de longe pelo podcast. É o Dragon News Podcast. Isso, cara, isso não tem preço. Isso é algo muito especial, e a experiência de encontrar a galera, de poder ver os amigos, de conhecer pessoas, de trocar experiência e de principalmente conversar sobre isso que a gente gosta tanto, que é Pokémon TCG, sem igual. Então tenham essa experiência e vão nos próximos eventos. Bom, você me acompanha nas redes sociais do canal Catuplay, é só entrar e procurar canal Catuplay nas redes sociais que você vai me ver com essa carinha gorda e barbuda lá fazendo conteúdo para vocês. E, bom, inclusive. não fala não, lembra disso não. Não lembra disso não. E o cabelo também. Mas você vai me ver lá. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Eu queria agradecer aí a oportunidade de vocês me chamarem aí para falar um pouco aí com vocês. E a galera que tá ouvindo aí, que for do Rio de Janeiro aí, a gente tem a Mac Liga aí toda terça-feira no Shopping Nova América. Aí qualquer coisa é só procurar na página da Geek Shop, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no site, ou qualquer lugar. E pra galera do Brasil inteiro aí, se quiser pedir lá na loja, pode pedir qualquer coisa, pode mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo. E para você que nunca jogou um torneio grande, alguma coisa assim, os regionais estão aí, vai começar a temporada de novo, daqui a pouco depois do Mundial, vai ter regional, vai ter Inter, vai ter bastante coisa. Não deixa de participar não, porque a comunidade é muito, muito legal, muito receptiva. Você é iniciante ali, você vai, joga, aí você cai contra o oponente, faz uma amizade. É legal a beça. Não deixa de participar não. Valeu.
É isso aí, pessoal. E você pode me seguir lá no Instagram, no Twitter, em @JoãoSim. E também seguir o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod. Quiser mandar um e-mail pra gente, tá lá em dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.